Gostaria de aproveitar essa oportunidade para compartilhar um pouco aqui com os colegas o que trouxe um cidadão comum como eu, que nunca tinha se envolvido com política, para estar aqui hoje nesse papel. Queria compartilhar um pouco das razões que me levaram e as ideias que eu vim defender aqui no Parlamento. Contrário de boa parte dos brasileiros, eu felizmente tive a oportunidade e o privilégio de nascer em uma família estruturada, que me deu inúmeras oportunidades de poder perseguir estudos de qualidade. Sou filho de funcionários públicos de Belo Horizonte, Minas Gerais, e pude estudar em um dos melhores colégios da cidade, em BH, o Colégio Santo Antônio. Com a educação de qualidade recebida, eu pude ingressar nos estudos da graduação em uma Universidade Federal, do Paraná, onde eu fui cursar administração, inicialmente com o objetivo de me tornar um executivo de grandes empresas. Esse era o sonho que eu tinha quando entrei na faculdade. Mas a experiência universitária, porém, ela fez com que eu mudasse de planos. Logo no início da graduação, eu conheci e ingressei na empresa júnior do curso, a JR Consultoria, buscando o meu desenvolvimento profissional. E essa oportunidade me fez conhecer uma rede que não imaginava que seria tão influente na minha carreira, que foi o Movimento Empresa Júnior, formado hoje por quase 1000 empresas juniores em todos os estados do Brasil e que tem aí, há cerca de 30 anos, formado milhares e milhares de brasileiros universitários em prol do empreendedorismo. Então, além de me dedicar à parte acadêmica na graduação, onde com muito esforço eu consegui me formar no primeiro lugar da turma, eu também me dediquei intensamente a essa rede, onde em 2010 eu cheguei à presidência da Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira de Empresas Juniores. Ao liderar esse movimento, com tanta gente qualificada e idealista, disposta através do empreendedorismo a trabalhar em prol de um país melhor, eu percebi que não queria mais simplesmente trabalhar em uma grande empresa, uma multinacional, virar um executivo, mas queria sim me tornar um profissional engajado na mudança do país, executando na prática a missão das empresas juniores de formar empreendedores comprometidos e capazes de transformar o país. Na época, trabalhar no setor público nem passava pela minha cabeça e muito menos entrar para a política. Então eu resolvi empreender no terceiro setor, onde dentro de uma organização social, a Fundação Estudar, a instituição que é referência na formação de novos líderes no país, eu fui trabalhar. E ao longo de 7 anos ajudei essa instituição a construir um grande processo de expansão, onde ela saiu de uma organização pequena, com menos de 5 funcionários e apenas um produto de bolsas de estudos, para uma fundação que hoje oferece a universitários recém-formados de todo o país cursos de formação que já atingiram dezenas de milhares de alunos em todo o Brasil. Já foram mais de 50 mil alunos atingidos pela Fundação Estudar ao longo dos últimos 5 anos e eu tenho um enorme prazer de ter participado intensamente desse processo. Como diretor executivo da organização, tive o prazer de conhecer centenas de jovens brilhantes de todos os lugares do país, alguns dos quais hoje são aqui meus colegas na Câmara dos Deputados, que alimentavam e aumentavam a minha esperança no Brasil. Mas, infelizmente, justamente nesse período onde eu ia conhecendo e enchendo de esperança ao ver esses jovens brilhantes quererem um país melhor, a gente viveu tudo o que nós vivemos ao longo dessa década. As condições econômicas do país deterioraram vertiginosamente, ao mesmo tempo que as lamentáveis práticas da nossa política ficaram mais evidentes do que nunca, e o país entrou em uma das suas mais profundas crises. Eu passei a ter a sensação de que eu e muita gente estava trabalhando muito duro para sermos os melhores comissários de bordo de um avião que não tinha piloto. Ou pior ainda, que tinham pilotos que estavam prestes a chocar o nosso avião contra as montanhas. E com isso, por melhores que nós fôssemos naquilo que nós nos propusemos a fazer, de nada adiantaria se a gente não trocasse quem estava na cabine de comando. E quer queira ou quer não, os pilotos desse avião do Brasil são os políticos, a gente goste deles ou não. Por isso, em meados de 2017, eu passei a acompanhar o movimento de várias pessoas ao meu redor que estavam se preparando para largar suas carreiras e disputar as eleições de 2018. E eu comecei a me questionar se não deveria fazer o mesmo. Foi quando então eu tomei a decisão, que eu nunca tinha pensado na vida, de me candidatar a deputado federal. Eu me considerava um cidadão bem informado, acompanhava o noticiário, me interessava pelas questões nacionais, mas nunca tinha tido nenhum envolvimento com política. Tampouco era uma figura conhecida, uma figura pública, e também não tinha ninguém na minha família com histórico político. Era simplesmente um cidadão comum, inconformado com a situação que o país se encontrava e que resolveu fazer algo a respeito. Encontrei no Partido Novo o partido ideal para eu ingressar, criado também por cidadãos comuns, inconformados com o jeito de se fazer política no país. O Novo oferecia um ambiente seguro
para quem não queria se envolver com as velhas práticas que levaram políticos de diversos países, diversos partidos, a estarem hoje atrás das grades. Além disso, o partido apresentava uma visão de mundo muito diferente do que nós víamos representadas nos parlamentos brasileiros, sejam municipais, estaduais ou aqui no Congresso Nacional. O nosso partido ele se pauta com direcionamentos políticos que deram certo em outros lugares do mundo, ao invés de defender ideias retrógradas que nunca deram certo em lugar nenhum, como infelizmente ainda a gente vê aqui na Câmara dos Deputados. E dentro do novo eu me senti em casa. Eu passei no rigoroso processo seletivo do partido e fui também um dos 100 líderes selecionados pelo Renova BR, uma organização de renovação política que foi fundamental para o meu grau de conhecimento sobre política e sobre campanha e, consequentemente, pelo resultado da minha eleição. Sem utilizar nenhum centavo de dinheiro público e somente com 9 meses de trabalho duro, com o apoio de uma equipe jovem e enxuta e centenas de voluntários de todo o estado de Minas Gerais, conquistamos 71.901 votos que me trouxeram até aqui. Ao contrário de todas as expectativas de quem dizia entender de política, que olhava com bastante ceticismo tanto a minha campanha quanto o desempenho que o Novo teria, nós tornamos o improvável realidade. Desafiamos o status quo, mudamos as práticas vigentes e mostramos que era possível entrar em um meio com tantas barreiras sem abrir mão de nossos valores e se propondo a fazer política de um jeito diferente. E é justamente esse espírito que irá guiar o exercício do nosso mandato ao longo desses 4 anos. Muitos me perguntam o que é essa tão falada renovação política, do qual eu tenho orgulho de ser um dos representantes. Eu respondo que, acima de tudo, para ser renovação de verdade, ela precisa abarcar tanto as práticas quanto as ideias. Nessas 10 semanas de mandato, já tenho buscado deixar bastante claro o que essa renovação de práticas significa. Em um momento em que a União, os estados e tantas famílias passam por tamanha dificuldade financeira, é mais do que nossa obrigação economizar dinheiro do pagador de impostos. Somente no meu gabinete, economizarei mais de R$1 milhão por ano, com atitudes simples, como a renúncia de benefícios e privilégios hoje destinados aos parlamentares. Não receberei auxílio mudança, nem apartamento funcional, não vou receber auxílio moradia e nem aposentadoria especial. E tampouco vou pedir reembolso de despesas médicas. O salário que nós recebemos já nos coloca no 1% mais rico da população, o que me parece suficiente para eu pagar o meu próprio aluguel e pagar meu próprio plano de saúde. Ainda que essa economia possa parecer pequena diante do urgente ajuste fiscal de bilhões e bilhões de reais que a gente precisa fazer no Brasil, os cortes de gastos passam uma mensagem clara. A gente precisa dar o exemplo. Para podermos exigir da população brasileira um esforço para colocar o país no rumo, nós temos que dar o primeiro passo. Respeitar o dinheiro do cidadão brasileiro, que é quem sustenta essa máquina, é preciso cortar na própria carne. Renovar nas práticas também é mostrar que é possível fazer um trabalho legislativo de qualidade sem desperdiçar recursos públicos. E é por isso que dos 25 cargos disponíveis para assessores parlamentares, eu decidi começar com uma equipe de apenas 6 profissionais altamente qualificados. Nosso time não foi composto por indicações políticas e nem tiveram troca de cargos. E nem fiz emprego de cabos eleitorais ou de voluntários da minha campanha. Cada um dos 6 escolhidos foi escolhido por um processo seletivo extremamente rigoroso, que contou com mais de 5.000 inscritos. Os selecionados passaram por pelo menos 5 etapas que incluíram análise de currículo, testes e entrevistas. E foram escolhidos por terem a mesma faísca que me levou a disputar esse cargo. O desejo intenso de transformar a política brasileira, a insatisfação com a atual realidade e a vontade de dedicar suas carreiras para, em 4 anos, entregar aos brasileiros um exemplo de mandato admirável. Renovar nas práticas é fazer com que os políticos saiam do pedestal e que se colocaram e se aproximem das pessoas, como representantes do povo que são, reconquistando sua confiança. É curioso que algumas atitudes que eu tomei impressionam as pessoas por serem feitas por um deputado. O fato de vir para a Câmara de camiseta e mochila nas costas, esperar na fila do elevador, não ter sala em meu gabinete e dirigir meu próprio carro ou vir para a Câmara de Uber, chamou a atenção das pessoas. Quando são simplesmente atitudes comuns, que centenas, milhares de brasileiros tomam no seu dia a dia e que não deveria chamar a atenção de ninguém. O deputado que leva uma vida comum. A renovação de práticas passa também por quebrar esses estereótipos e mostrar que usar esse broche não nos torna especiais. Apenas aumenta a nossa responsabilidade e necessidade de atuarmos com ética na defesa de valores e ideias, respeitando a confiança depositada em nós por tantos brasileiros.
Mas a renovação não acontece apenas com novas práticas. Para ser completa, a renovação precisa também contemplar as ideias defendidas nessa casa. E é urgente refletirmos acerca do que foi feito e defendido por aqueles que vieram atrás de nós. Ao longo de décadas, vemos ser defendido no Brasil um culto ao Estado, praticado por todas as principais forças políticas do país. Culto este que nos levou a um Estado extremamente inchado e ineficiente, que gasta os recursos do contribuinte sem critério e entrega ao cidadão brasileiro serviços de péssima qualidade, enquanto enriquece aqueles que, ao invés de servirem ao povo, se servem do povo. Como costuma dizer o governador Romeu Zema, do meu estado, Minas Gerais, a que eu tenho imenso prazer de ter trabalhado em sua campanha, nós vivemos em um país onde o carrapato ficou maior do que a vaca. E ainda assim, ano após ano, nós vemos serem defendidas aqui nessa tribuna ideias de como o Estado irá nos livrar de nossos problemas. Sendo que, senhoras e senhores, o que nós temos que fazer é reconhecer que o nosso problema é justamente o Estado. É o Estado, com seus tentáculos, que tem mantido a nossa sociedade tão disfuncional, ao ser conduzido por interesses particulares e por crenças e práticas que não me parecem racionais e nem justas com a população. Não me parece racional que, enquanto a Previdência Social acumula um déficit que se aproxima dos 300 bilhões de reais por ano, a classe política tenha direito à aposentadoria especial. Não me parece racional que, enquanto 93 em cada 100 alunos concluem o ensino médio sem o conhecimento adequado de matemática, a União continue investindo quase 60% de seus recursos para a formação superior. Não me parece racional, senhoras e senhores, que alunos da elite econômica brasileira, por terem acesso a uma educação básica de qualidade, usufruam gratuitamente das nossas universidades públicas, enquanto os alunos mais pobres acumulam dívidas nas universidades privadas. Não me parece justo termos um Estado que acredita que seu papel é ser dono de empresas, muitas delas que só dão prejuízo, enquanto ainda existem brasileiros que aguardam por anos na fila de cirurgias. Não me parece justo, senhor presidente, todos os meses discutirmos e aprovarmos nesse Congresso subsídios e mais subsídios a grandes empresas, abrindo mão de bilhões de reais em arrecadação, enquanto oneramos o dono do salão de beleza e a dona da padaria com uma carga tributária extremamente complexa e pesada sobre quem gera mais emprego no país, que são os pequenos empreendedores. E não me parece justo que o Estado brasileiro seja um dificultador da geração de riqueza, sustentando burocracias e regulações injustificadas, enquanto é incapaz de elucidar a imensa maioria de crimes violentos que assolam o país. Para solucionarmos estes problemas, o que nós precisamos não é de mais estados. O que nós precisamos é de liberdade. Nós só seremos verdadeiramente livres quando quem quer produzir não precisar mais de autorização de quem nunca produziu nada. Nós só seremos verdadeiramente livres quando a proximidade do poder não gerar mais riqueza do que a dedicação do empreendedor, que trabalha duro desde as primeiras luzes da manhã e vive na constante incerteza se terá dinheiro para pagar suas contas e seus funcionários no fim do mês. Só seremos verdadeiramente livres quando a corrupção não for mais recompensada e a honestidade não for mais um sacrifício. Nós só seremos verdadeiramente livres quando passarmos a respeitar a menor minoria da terra, que é o indivíduo. Respeitar seus desejos, suas escolhas e sua propriedade. Só seremos livres quando respeitarmos o que o outro faz com seu dinheiro, mas também o que faz com a sua própria vida. Pois não existe liberdade pela metade. Quem é meio livre também é, por definição, meio preso. E eu venho de um estado, Minas Gerais, onde a luta por liberdade é parte intrínseca da nossa história, onde o sangue dos inconfidentes derramados pela recusa à interferência injustificada do Estado fez toda a revolução da Inconfidência Mineira há mais de 2 séculos atrás. Nossa bandeira traz as palavras de que a liberdade viria, ainda que tarde. Tantos séculos depois, ela ainda não chegou. E eu decidi parar de esperar. Chegou a hora de finalmente defendermos a liberdade. Deputado Marcel, por favor. Me permite a parte, colega Thiago. Até após ouvir seu discurso e também pela convivência, pareceria bastante irônico dizer Vossa Excelência, permite-me uma parte, que é a tradição desta casa, mas nós sabemos também que a prática, a sua prática, de dar o exemplo, de buscar servir e não ser servido, ao longo da sua trajetória, da sua história de vida, que iniciou seu discurso, depois passando
pelos exemplos dados na prática ao chegar aqui a esta Casa Legislativa, a este Parlamento, e por fim, ao teorizar sobre a liberdade e sobre a virtude moral de defendê-la, a despeito daqueles tantos que tratam de vender à população ditos direitos, mas que apenas tratam como vítimas a sociedade para dela, da própria sociedade, obter seus próprios privilégios. Não é essa a sua intenção, e por meio da sua história de vida, por meio dos exemplos dados aqui, quando assumiu como deputado, e por fim, por meio da teoria liberal tão bem abordada no seu discurso, nós podemos perceber o grande parlamentar que o Partido Novo tem nessa casa, que o povo mineiro teve o privilégio de sufragar nas últimas eleições, e que nós, seus colegas, os 512 deputados juntos com você, 513, temos com alegria aqui na sua presença um exemplo da renovação na prática, nas ideias e na qualidade, que é o mais importante. Parabéns, portanto, pelo seu primeiro grande expediente, pelo seu pronunciamento e sucesso no seu mandato. Muito honrado por ser teu colega e mais ainda por estar hoje na condição de líder do Partido Novo na Câmara dos Deputados, acompanhado de você na vice-liderança. Muito obrigado, deputado Marcel. É uma honra a minha trabalhar contigo como líder aqui do nosso partido. A maior parte, 7 de nós 8, nunca havíamos ocupado cargos públicos antes, nunca havíamos sequer nos candidatado, e ter alguém dentro de casa que já participou tanto da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul quanto da Câmara de Vereadores de Dois Irmãos para nos ensinar e nos conduzir esse processo como você tem liderado tão bem, tem sido aqui um enorme prazer. Então, obrigado pelas palavras. Vinícius Poit, por favor. Só ajustar aqui, meu colega de bancada, deputado Thiago Mitrô. Queria endossar as palavras do Marcel, obrigado. E queria dizer o quanto que eu admiro, aprendo contigo, dizer que você é um deputado e um amigo, um colega que traz equilíbrio, né? Você sabe do meu senso de empreendedor e tal, e às vezes eu aprendo muito com você, a gente ter calma, a gente analisar a situação para tomar uma decisão, e é assim que se faz um time, né? De habilidades complementares. Então aqui é a minha transparência e meu apreço genuíno pela sua fala e o quanto que você é importante para essa bancada do Novo, para esse Congresso Nacional e para a renovação política desse país. Meus parabéns, estamos juntos para um Brasil novo de verdade. Obrigado, Vinícius. E você sabe que quando eu decidi me candidatar, uma das primeiras pessoas que eu fui falar foi você, que eu já via a sua vontade de estar aqui conosco a partir desse ano e a repercussão que já tinha seus vídeos com as suas ideias postadas na internet. E eu sabia que se eu quisesse estar aqui e ganhar aquela eleição, eu precisava aprender com o que você estava fazendo. Então, seu apoio desde lá de trás, assim que eu tomei a decisão de me candidatar, foi essencial. Você deve ter reparado que eu copiei várias das suas ideias fazendo vídeo para a internet, mandando no WhatsApp também. Sou daquele lugar que fala que o feio é não copiar, né? Então copiar e melhorar pode. Esse negócio de propriedade intelectual a gente deixa para a turma que tem medo de competição. Então foi um enorme prazer ter conversado contigo lá atrás, e foi um dos grandes responsáveis também por eu ter aprendido o que eu precisava fazer para poder estar aqui um dia. E dentro desse conceito nosso de liberdade, de renovação política, de inovação dentro do que nós estamos fazendo, acho que o Partido Novo tem dado a nós parlamentares a liberdade de fazermos inovações também. Não é por não vir de um partido que surgiu de uma base de movimento social que nós não vamos atrás da sociedade, não vamos envolver a sociedade para poder construir os nossos mandatos. Então, tenho muito orgulho, junto com o deputado estadual também do Partido Novo de Minas Gerais, o Guilherme da Cunha, ter lançado recentemente a iniciativa Liberta Minas, que é uma iniciativa que vai reunir inúmeras ações em conjunto entre um deputado estadual e um deputado federal. O que a gente quer é buscar sinergia e eficiência no nosso país. Então, não faz sentido nós termos replicação de esforços no nível estadual e no nível federal. Eu, por exemplo, não tenho escritório na minha base, não tenho escritório em Belo Horizonte, porque quando eu preciso atender a população em Belo Horizonte, eu uso o gabinete do Guilherme da Cunha na Assembleia Legislativa. E a gente lançou recentemente uma iniciativa de voluntariado para os nossos mandatos, um programa de embaixadores, onde a gente quer ter espalhado por Minas Gerais, na maior parte dos nossos municípios, voluntários que vão fazer a representação dos nossos mandatos na ponta.
Pessoas que querem se engajar com a política, e eu aprendi nesse 1 ano e meio de engajamento com a política, que esse engajamento é essencial para a gente ter aqui dentro do parlamento, e agora no ano que vem nas prefeituras e câmaras de vereadores, pessoas também de fora da política, mas que querem fazer uma política verdadeira, junto com as pessoas que já estão na política há mais tempo e que prezam pelos mesmos valores. Então a gente já está com dezenas de inscritos para serem os nossos voluntários, e nós vamos selecionar então por toda Minas Gerais embaixadores que vão fazer esse diálogo constante com a população de forma voluntária, para que nós não precisemos onerar o custo aqui na Câmara, na Assembleia Legislativa, tendo representantes locais. E as pessoas vão fazer palestras sobre os temas que estão acontecendo aqui na Câmara, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que nós sabemos a importância e somos defensores enormes de uma reforma profunda, e esses voluntários vão explicar para a população, espalhado no Estado, como que é a proposta atual e por que é importante defendermos a nova Previdência. Luiz Lima, por favor. Deputado Tiago, eu não poderia deixar de participar desse seu grande expediente, sua estreia no grande expediente, e um parlamentar como você, eu acho que merece a parte de um deputado de outro partido também. Então, eu tenho um enorme orgulho de ser seu companheiro nessa casa. A cada votação que se vota aqui no painel, e eu estou aqui na primeira fila, e eu olho lá para trás onde está o Partido Novo, e o Partido Novo não está lá para trás porque é o último da fila, não. Hoje o Partido Novo, ele marca uma presença, porque é novo, tem 8 parlamentares, mas marca uma presença definitiva nessa casa. A cada votação que eu olho o painel, olho o Marcel, olho o Vinícius, vocês estão todos muito preocupados em saber realmente em o que estão votando. E essa preocupação, essa pureza que vocês carregam, eu acho que grande parte dos novatos nessa casa, independentemente de partido. Então, além de você ser uma pessoa extremamente competente naquilo que se propôs a fazer, nós fomos colegas de sala de aula do Renova BR, é uma pessoa com um nível de capacidade, um conhecimento geral muito grande, mas o meu maior orgulho de ter você como meu companheiro aqui no plenário é saber que você é uma pessoa correta, é saber que você é uma pessoa boa e honesta. São esses princípios que a gente precisa nessa casa, porque nós vamos aprender muito durante esses 4 anos. Temos que ter resiliência, paciência, e eu me orgulho muito em ter você como companheiro, e as 800 e poucas cidades de Minas Gerais têm que ter muito orgulho de ter feito de você um parlamentar. Parabéns, tá, Tiago? Muito obrigado, Luiz. Aprendi muito contigo também ao longo do ano passado, onde por várias vezes estivemos juntos, assistindo às aulas do Renova BR, discutindo sobre as indecisões e dificuldades que nós estávamos enfrentando nesse processo de entrar na política, assim como eu, você também entrou agora, e faço minhas as suas palavras. É um enorme prazer ter você aqui conosco. Acho que a gente tem aprendido muito, aprendemos desde as aulas do Renova BR no ano passado, a importância que é convivermos, dialogarmos com pessoas de todos os espectros políticos, de todas as ideologias, de todos os partidos, que uma certeza que eu tenho é que a renovação política que o Brasil passa e que tanto precisa, que ainda não foi suficiente nas últimas eleições, só vai se dar quando nós aprendemos a dialogar com todos os partidos e construirmos juntos uma coalizão em prol do Brasil, não em prol de um grupo político, não em prol de dinastias que dominam a política brasileira há tanto tempo, mas de pessoas que têm essa mentalidade de trabalhar para o Brasil, independente do que a sua história de vida fez com que construísse como ideologia e que as suas configurações políticas partidárias da sua base fizessem com que compusesse determinada bancada aqui na Câmara. Então, enorme prazer poder contar contigo também ao longo desses próximos 4 anos. Tenho certeza que vou aprender muito aqui, vendo você levar a gente aí para lugares cada vez mais altos. Pô, nunca pensei que eu ia ser colega de um nadador olímpico, pô. Então, enorme prazer aqui. Mas, então, encerrando meu grande aqui expediente, gostaria de cumprimentar todos os novos deputados, agradecer aqui, presidente, por essa oportunidade de expor para a população brasileira, para os caros colegas, as razões e as ideias que vim aqui defender. E podem ter certeza que durante esses 4 anos vou trabalhar como nunca trabalhei na vida, e olha que eu sempre trabalhei muito, para defendermos finalmente no Congresso brasileiro as ideias de liberdade, para que possamos ter um Brasil mais justo, mais simples, mais livre e mais admirado. Muito obrigado.